Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Até aí. Bendito Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua santa palavra. Nós te somos gratos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos nessa noite, podermos engrandecer o teu santo nome e sermos cheios da tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos transforma a imagem e semelhança cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o varão perfeito. Nós pedimos que o teu Santo Espírito venha transformar o nosso caráter e moldar os nossos corações nessa noite, pelo teu poder, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Muito obrigado. Então, meus irmãos, para que a gente entenda um pouquinho melhor esses textos, esse texto, nós temos um contexto que é importante. Veja que nós lemos, provavelmente na sua Bíblia está separado entre duas passagens, Jesus acalma as tempestades e depois a cura do endemoniado Gerazeno. Mas na verdade, é uma história só. Jesus entrou no barco e passou para o outro lado. E no meio da travessia, aconteceu uma tempestade. Então, o autor aqui, Marcos, destaca 2 milagres do Senhor, mas no mesmo evento, Quando a gente vai para algum lugar, a gente não imagina que vai acontecer alguma coisa. Jesus entrou de um lado para ir para o outro lado e no meio aconteceu uma tempestade. Então nós vamos entender um pouquinho melhor quais foram esses milagres ou a manifestação do poder de Jesus. Jesus estava pregando à beira-mar, em Cafarnaum, à beira-mar, para aquelas pessoas que o seguiam. Nós vimos nos cultos anteriores que Jesus falava com ele através de várias parábolas, E todos que estavam ali se maravilhavam com a sua palavra, com o seu conhecimento do reino de Deus, porque ele é Deus, porque ele é o próprio Deus. E ele havia passado todo aquele dia ensinando aquelas pessoas à beira-mar. E no fim da tarde, então, no fim daquele dia, à tarde, ele deu ordem aos discípulos, pedindo para que tomassem o barco, para que passassem a outra margem, ou a outro lado do lago. E na outra margem, no outro lado do lago, ficava o conjunto de cidades que é chamado de Decápolis. São 10 cidades, 10 cidades que ficavam do outro lado da margem. E essa cidade, essa região, Decápolis, ela era um conjunto de cidades de gentios, não judeus, de alguns pagãos e também de alguns judeus que haviam renegado a religião judaica. E por isso moravam lá do outro lado, da Galileia, de Cafarnaum, enfim, daquela cidade. E enquanto eles atravessavam esse mar, que na verdade é um lago, para você ter uma ideia, ele tem mais ou menos 19 quilômetros de altura, de comprimento, e a largura máxima é 13 quilômetros do mar da Galileia. Enquanto eles estavam atravessando esse mar, Jesus, que estava cansado de dormir, de pregar o dia inteiro, adormeceu, na popa do barco. E de repente todo mundo foi surpreendido com uma grande tempestade que encheu o barco de água, E os discípulos que ali estavam apavorados e clamaram a Jesus. E Jesus, que estava dormindo, acordou, repreendeu o vento e o mar. Então
esses discípulos que ali estavam ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fez, né? Jesus acalmando a tempestade. Para que você tenha um pouquinho mais de noção também, o Mar da Galileia, esse grande lago que é chamado de mar, ele é um mar de água doce, ele é um mar que fica a cerca de 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo, então ele é abaixo do nível da terra, geralmente, e na grande parte dele, na grande maioria, ele é cercado de montanhas, algumas até de 300 metros de altura, então é como se fosse uma panela, né, gigante. E perto desse mar ficava o Monte Hermon, né, que é um monte bem alto, bastante gelado. Se você procurar no Google, você vai ver que até hoje tem foto com o pico totalmente congelado. E os ventos desse Monte Hermon desciam no Mar da Galileia e sacudiam aquele mar, que era uma panela. O vento entrava e não tinha para onde sair. Então era muito comum acontecer tempestades naquele local. E como ele é isolado por essas montanhas em volta, na grande maioria criava grandes ondas. Foi o que aconteceu exatamente aqui nessa passagem. E a palavra utilizada para tempestade ou vendaval, né? Na minha versão aqui, vendaval, na sua pode estar tempestade, é a mesma que terremoto, para ver o tamanho da violência que era aquela sacudida, né? Uma panela de pipoca mexendo ali, né? Então, a gente pode imaginar um pouquinho melhor a força dessa tempestade. Eu não sei se você, meu irmão, já teve alguma oportunidade de passar uma tempestade dessa, né? Talvez no trânsito, talvez em alto mar mesmo. Nós tivemos aí uma grande tempestade esses dias, né? E sacudiu, destelhou um monte de casas. Eu conheço pessoas que perderam telhas, que tiveram uma série de prejuízos. E, infelizmente, eu já tive a oportunidade, não uma tempestade como essa, mas passar por uma grande chuvarada em alto mar, e é um negócio meio desesperador. Porque você olha para todos os lados e não vê nada, né? E agora, será que para? Será que não para? Sacode um pouco mais, você não consegue ver, além dos instrumentos do barco, que já tem hoje, mas não tinha naquela época, onde você está, de que jeito o barco está. E é uma situação que nos põe medo, né? Nos apavora. As tempestades nos deixa apreensivos. Mas talvez você esteja passando, nesse momento, por alguma tempestade na sua vida. As tempestades são eventos externos que causam tempestades internas na gente. As tempestades maiores não são as que acontecem fora, são as que acontecem no nosso coração. O pavor, quem sentia eram os discípulos, não era o vento nem o mar. A tempestade estava acontecendo, mas a maior tempestade é aquela que nos atinge. A sua tempestade nesse momento, ela pode, no seu coração, ela pode ser causada pelo momento que nós estamos vivendo, pelo momento de pandemia, pelo um grande problema que você possa estar passando, algo que geralmente é totalmente fora do nosso controle, assim como as tempestades. Mas nós vamos entender, através desse texto, como Jesus triunfa sobre as tempestades. Amém? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver é justamente essa passagem em que a tempestade aconteceu durante a travessia do Mar da Galileia, né? Ao entrar dentro do barco, ao entrar no barco, Jesus deu uma ordem para eles, né? Passemos para o outro lado, como fala ali no primeiro versículo. E juntamente com esse barco, onde estavam os discípulos, haviam outros barcos também que seguiam a Jesus, né? Eles estavam no Mar da Galileia, num lado, como falamos, em Cafarnaum, e foram atravessar para o outro lado por ordem de Jesus. E, de repente, de supetão, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E a palavra ali, no caso, serve também para terremoto, ou seja, para sacudir tudo mesmo, né? Nesse caso aqui, uma tempestade, uma grande manifestação da natureza que nós já conhecemos, nós já vimos, né? Vimos aí, não aqui, graças a Deus, mas nos Estados Unidos, furacões, né? Tivemos algumas tempestades aqui com grandes ventos que são assustadores, né? A gente não sabe o que fazer, para onde correr, não sabe o que fazer, porque o lugar que a gente pensa que está seguro não é, né? Não sabemos o que fazer, a gente fica sem reação.
Mas a gente pode considerar também, nesse contexto, as tempestades que acontecem nos nossos corações. O que acontece nos nossos corações quando fora acontece alguma tempestade, né? Como tribulações, como provações que nós passamos. Essas são as tempestades dos nossos corações. Então, a pergunta para nós nessa noite é: como é, ou qual é a nossa reação diante das tempestades da vida? Qual é a nossa reação? Como reagimos, né? Então, o primeiro ponto dessa mensagem do poder de Jesus sobre as tempestades é a reação dos homens, a reação dos homens frente às tempestades. Então, vamos ver um pouquinho a respeito dessas tempestades. Elas, primeiro, são imprevisíveis. Elas chegam sem avisar, assim como a pandemia, assim como uma doença, um desemprego, ela chega sem avisar. Elas também são incontroláveis, não há nada que nós possamos fazer para controlar uma tempestade. Nem sabemos quanto tempo elas vão durar. As tempestades, elas também são inesperadas. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, é algo que nós não esperamos. As tempestades da vida, elas também são inevitáveis. Elas nos atingem sem que estejamos preparados para elas. Essas tempestades, meus irmãos, elas se levantam assim como esse vento que balançava o barco de um lado para o outro, onde os discípulos de Jesus estavam. E elas também balançam a nossa vida. Da mesma forma, Mateus diz, na mesma passagem, que o barco era varrido pelas ondas. E Lucas diz que corriam risco de naufragar. Então essa era a intensidade daquela tempestade que passava. E algumas vezes essas tempestades diversas, elas nos atingem e nos deixam profundamente abalados. Porque não estamos preparados. Aquela tempestade no mar, aquilo que eles viram, causou uma grande tempestade também no coração dos discípulos. A nossa reação do homem natural frente às tempestades é ter medo. Nós temos medo. Muitas vezes nós temos a sensação de que os problemas que nos afligem são como essa tempestade. A situação se agrava, nós perdemos o controle e o barco das nossas vidas parece que está à deriva. Parece que nós não temos o que fazer. Então, nesse pânico, os discípulos perguntavam a Jesus: não te importa que pereçamos? Nas tempestades, meus irmãos, nós questionamos a Deus. Nas tempestades nós nos perguntamos assim: o que eu fiz para merecer isso? Nas tempestades, onde não vemos o fim, a nossa fé é abalada. Nas tempestades, o medo que nós sentimos drena a nossa fé e o desespero toma conta. É assim que o homem reage diante das tempestades. Mas, qual a ação de Jesus frente às tempestades, né? Enquanto os discípulos temiam em desespero e Jesus estava dormindo. No meio da tempestade, Jesus dormia. Jesus é 100% Deus, nós sabemos. Mas, como ele também é 100% homem, cansado de pregar o dia inteiro, ele dormiu. Então, ele é acordado pelos discípulos, na esperança de que fizesse alguma coisa, né? Jesus despertou, acordou, e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento cessou e fez-se grande calmaria, como diz no versículo 39. Ele agora mostra a sua autoridade sobre a criação, sobre as forças da natureza, né? Ele já havia mostrado a sua autoridade para perdoar pecados, nós vimos isso. Nós vimos também a autoridade de Cristo para curar enfermos. Vimos também a autoridade de Cristo, que é o Senhor do sábado. E vimos também a autoridade de Cristo para expulsar demônios. E agora ele mostra essa autoridade investida do poder que ele tem, por ser Deus, sobre a natureza, sobre a criação, porque ele a criou. Ele é o criador de todas as coisas.
Ele tem domínio sobre isso. E isso ele manifestou naquela hora para os discípulos. Por meio da sua palavra, ele domina o vento, o mar, tão facilmente quanto ele fez com as doenças e com os demônios. E os discípulos viram aquilo tudo. Então, meus irmãos, mesmo quando tudo parece fora do nosso controle, nada escapa do controle do Senhor Jesus. Nada está fora do controle dele. O seu poder é capaz de controlar as tempestades externas, o vento e o mar, mas também as tempestades nos nossos corações. Que é o pior, o nosso sofrimento vem daqui, não vem de fora. É uma reação ao que vem de fora, né? Ele pode não somente acalmar as circunstâncias ao nosso redor, mas também pode acalmar a minha e a tua alma. Amém? E a minha pergunta para nós nessa noite é: que tipo de tempestades tem atingido o teu coração? Qual o tamanho das ondas que tem te atingido? Essa é a pergunta que nós precisamos meditar um pouquinho nessa noite. Nós vemos a reação do homem frente à tempestade, a ação de Cristo sobre a tempestade, e agora nós vamos ver a ação daquele que está em Cristo sobre as tempestades. Jesus perguntou aos discípulos, depois de ter acalmado o mar e o vento: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? No versículo 40. É como se Jesus dissesse: depois de tudo que viram e ouviram, vocês ainda não têm fé? É isso que Jesus estava dizendo para eles. Diante das tempestades, Jesus espera que nós tenhamos fé nele. Foi o mesmo que ele cobrou dos discípulos. As tempestades da vida, meus irmãos, elas não servem para nos destruir, mas sim para nos ensinar. Para nos ensinar. As tempestades, elas servem para fortalecer a nossa fé e não drená-la, mas para fortalecer a nossa fé. Mas você pode pensar, por que os discípulos poderiam ter fé? Por que eles deveriam ter fé em Jesus? Vamos ver um pouquinho então, baseados no texto. Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Eles tinham a promessa de Jesus. O Criador das terras, céus e mares estava no barco. Eles tinham a presença de Jesus. Jesus estava dormindo em paz durante a tempestade. Eles tinham a paz de Jesus. Jesus é onipotente, soberano sobre tudo e todos. Eles tinham o poder de Jesus com eles. Por que eles deveriam ter fé? Porque o Criador dos céus e da terra estava dentro do barco. Amém? E por que, meus irmãos, diante das tempestades, nós temos que ter fé? Por que nós temos que ter fé? Preste atenção comigo. A palavra diz que aquele que tem fé, que crê, não perece, mas tem a vida eterna. Nós temos a promessa de Jesus. O Espírito Santo habita nos corações dos filhos de Deus. Nós temos a presença de Jesus. Jesus nos reconciliou com Deus e por meio do seu sacrifício, nós temos a paz com Deus e a paz de Deus. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós temos o poder de Cristo. E é por isso que nós temos que ter fé nele durante as tempestades. Podemos nos preocupar e pensar que Jesus não se importa conosco, como os discípulos falaram, não te importa que pereçamos? Ou podemos colocar a nossa confiança nele, sabendo que é poderoso para solucionar o que nos parece totalmente impossível. Na hora da tempestade, meu irmão, eu te pergunto, você olha para o tamanho das ondas ou olha para Jesus? Que é a rocha inabalável, para onde estamos olhando? Abra comigo, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versículos 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9.
Amém? A palavra diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Ele está conosco e podemos ter paz, mesmo atribulados pelas tempestades da vida. Ele tem poder para colocar todas as coisas, inclusive as tempestades, debaixo dos seus pés. E as tempestades, meus irmãos, elas acontecem na nossa vida para que nós vejamos a ação, o poder e a glória do nosso Senhor Jesus. Para que nós saibamos que Ele é poderoso, para que nós saibamos que Ele é Deus. Amém? Os discípulos, então, surpreendidos, diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram que o Senhor Jesus é Senhor sobre o tempo, sobre a criação. Ficaram impressionados com o grande poder do seu mestre. Amém? E nós vimos na primeira leitura que Jesus também tem poder sobre a força das trevas, né? O objetivo de Jesus de sair de um lado de um lago para o outro, do mar, era justamente atravessar. Existia uma necessidade, um plano do Senhor, mas no meio aconteceu uma tempestade. É igual a gente viajar e furar um pneu, né? Ninguém planeja furar um pneu. Ninguém planeja uma chuvarada numa viagem, um acidente. Ninguém planeja. Aconteceu. Mas mesmo esse acidente serviu para a manifestação do poder do Senhor. Os discípulos viram o poder de Jesus sobre a criação. E agora eu te convido para que nós leiamos também Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, para que nós possamos entender essa segunda parte da ministração, que fala a respeito do endemoniado, da cura do endemoniado Gerazeno. Chegaram então ao outro lado do mar, esse era o objetivo, a terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso, muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito impuro. E perguntando-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali, no monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. As manadas, que era cerca de 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus para que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti.
E ele retirou-se e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Então essa é a segunda parte. Esse era o objetivo de Jesus ter atravessado o lago, né? Passou a tempestade, agora vamos fazer o que eu vim fazer. Mais ou menos assim. Era noite quando eles chegaram do outro lado do lago, né? E ao descer do barco, assim que desceu, veio até Jesus um homem cheio por um espírito impuro, né? Mateus vai dizer que são 2 endemoniados, né? Provavelmente eram 2 mesmo, né? Mateus era contador e estava dentro do barco, era discípulo já. Mas um deles foi aquele que interagiu diretamente com Jesus. Foi aquele que veio e se prostrou, que pediu para que Jesus não lhe mandasse para fora da região, mas para os porcos, né? Ele vivia no meio dos sepulcros. Para que você possa ter uma ideia, nessa costa é como se ela fosse um precipício, e lá ficavam várias covas. Então tinham várias covas de montes, buracos e algumas covas de pedra. E ele vivia por ali, né? Ele atormentava as cidades e morava naquele lugar. E vivia escondido naquele lugar. E a palavra diz que nem as algemas, nem as correntes davam conta de prender. Tamanho era a força que se manifestava naquele homem. Ele quebrava e despedaçava tudo com uma força sobre-humana. E o primeiro ponto que nós vamos ver nessa parte é qual é a reação dos homens frente ao poder das trevas. Lê-se homens aqui, nós também, tá? Qual a nossa reação? Qual foi a reação daquelas cidades frente ao poder das trevas? Primeiro, eles se afastaram aquele homem do convívio social. Eles expulsaram ele do meio da cidade, tentaram algemar, tocar ele, colocar ele num lugar onde que ninguém ia, no meio dos sepulcros. Eles desistiram dele, eles consideravam ele como se fosse uma causa perdida. Esse homem está endemoniado, não tem mais jeito, vamos tirar do nosso convívio aqui, né? Então, eles isolaram ele nos sepulcros e eles consideravam naquela época os sepulcros lugar de impuros, justamente. Era um lugar, como eu falei antes, cheio de cavernas. Tinha alguns lugares com corpos, com ossos expostos. Era um lugar tenebroso, né, de botar medo. E é lá que esse Gerazeno, esse endemoniado, vivia. Na crendice popular daquelas pessoas, lembram? A maioria era gentil, né? Não judeu, pagões e alguns judeus desviados, por assim dizer. Eles acreditavam que nos sepulcros andavam espíritos durante a noite. Então era um lugar grotesco que ninguém ia, né? Eles então abandonavam os endemoniados, longe da sua família, longe da sua vila. As pessoas colocavam algemas, tentavam prender, limitar, né, o deslocamento, a atuação desses endemoniados. Era isso que eles faziam. Talvez seja isso que nós faríamos. Mas, mais uma vez, nós vemos a ação do poder das trevas sobre os homens. Nós vimos a reação dos homens. Agora, o que faz o poder das trevas nos homens? O poder das trevas, meus irmãos, ele dominava completamente aquele endemoniado. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, toda a força que ele tinha, não vinha dele. Mesmo as correntes, as cadeias que se fala ali, que eram as algemas, e os grilhões, que são as correntes, não davam conta de segurar a tamanha força que ele tinha. O diabo roubou tudo que esse homem possuía. Ele roubou a liberdade dele, a saúde física, mental, e também a sua dignidade e a sua paz. Essa é a ação do poder das trevas no homem. As suas atitudes eram determinadas pelo que os demônios queriam, não pelo que ele queria. Ele tinha uma força sobre-humana. Ninguém conseguia dar conta daquele homem. Esse homem que era possuído pelos espíritos impuros, ele andava noite e dia, gritando, se ferindo com pedras. Os demônios levavam ele a fazer isso, a se flagelar, né? A se machucar. Isso acontecia dia após dia. A palavra fala noite e dia. Há um espírito, meus irmãos, que atua nos filhos da desobediência. A saber, nos filhos do diabo, né?
torna os homens indomáveis, imorais, violentos, terroristas, sem limites. Vivem na lama, se afundando no pecado, do qual são escravos. Seu objetivo maior dos demônios é afastar o homem do convívio do homem e da presença de Deus. Esse é o objetivo dos demônios. Mas aí nós vemos a ação de Cristo frente ao poder das trevas. Qual é o poder de Cristo frente ao poder das trevas? Ao ver Jesus de longe, a palavra diz que ele correu e prostrou-se diante de Jesus. Jesus disse: sai desse homem, espírito impuro. Os demônios que possuíam aquele homem já haviam identificado Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Deus. Os demônios conhecem a palavra do Senhor. Eles se prostraram diante de Jesus. Por isso disseram os demônios: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Estão descarados ainda, né? Jesus perguntou o nome do demônio. E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Os demônios foram forçados a se revelar para Jesus e para que os homens vissem que aquele homem realmente estava possuído, que havia um poder das trevas tomando conta daquele homem. Mas, diante de Jesus, meus irmãos, todo joelho se dobra. Aquele que não se dobrou ainda dobrará. Toda língua confessará, assim como os demônios fizeram, dobraram os joelhos debaixo da autoridade de Jesus. Então, os demônios ainda pediram, por isso que eu falo que são descarados: manda-nos para aqueles porcos. Não manda-nos para fora, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele permitiu, então, que os demônios entrassem naqueles porcos, e os porcos se jogaram do abismo, acabaram morrendo e matando também os demônios. Mas por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Temos algumas possibilidades aqui para nós entendermos. Primeiro, para mostrar para aqueles que lá estavam o poder destruidor que possuía aquele homem, que foi capaz de entrar em 2.000 porcos. Imagina a quantidade de demônio, né? Legião, era muito. Para mostrar que o poder que oprimia aquele homem havia sido vencido, que a sua libertação foi real, porque ela que possuía o homem entrou nos porcos, e todos viram, os porqueiros, os donos dos porcos, que cuidavam dos porcos, viram isso acontecer. Para mostrar também para a sociedade de Decápolis que para Cristo uma vida vale muito mais do que 2.000 porcos. E tem mais uma possibilidade também. Alguns teólogos defendem que naquela época a criação de porcos era proibida. Então aquele povo que criava porco criava em desobediência, por serem animais impuros. Então Jesus permitiu que isso acontecesse para punir os porqueiros também. Acalmar a tempestade revela o poder de Cristo sobre a natureza. Curar o homem endemoniado revela o poder de Cristo e sua autoridade sobre o reino espiritual. Jesus é onipotente, todo-poderoso. No versículo 14, continuando, ele vai dizer: os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram que essas coisas nas cidades e nos campos, por todos os lugares. E muitos foram ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, que fora possuído pela legião, sentado, vestido, em perfeito juízo, ficaram com medo. Aí você pode pensar: ficaram com medo? Mas os discípulos também ficaram com medo quando Jesus acalmou o mar e as tempestades. Os homens ficaram com medo porque jamais haviam visto tamanho poder. Haviam visto um homem endemoniado, mas jamais um poder de espíritos tomar 2.000 porcos na sua frente. É algo que nós não conseguimos compreender. Nos deixa sem ação. Ficaram com medo.
E agora nós vimos, depois disso, a ação de Cristo no homem. O que aconteceu com aquele endemoniado, né? Agora, aquele que vivia atormentado e atormentando as pessoas, estava sentado aos pés de Jesus. Aquele que vivia perturbado estava calmo, sereno e em paz. Ele teve a sua vida e a sua dignidade restaurada. Ele andava agora limpo e vestido. A Escritura diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora ele estava finalmente livre, sem mais estar possuído por espíritos impuros. Jesus acalmou a tempestade no mar e também no coração dos discípulos e também no homem endemoniado. Ele é capaz de acalmar todas as tempestades, meus irmãos. Até aquela que aos nossos olhos são sem controle. Essas mesmo que ele é capaz de dominar. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Assim como ele repreendeu o mar, ele também repreendeu os espíritos. As condições do tempo, o poder das trevas, parecem indomáveis, mas Jesus os subjugou. Todos. E aqueles homens que haviam visto começaram a rogar a Jesus que saísse do seu território. Assim como os discípulos temeram o poder, esses homens temeram também. Então, Jesus entrou no barco para retornar, para ir para o outro lado de novo, para voltar para a beira-mar, né, de Cafarnaum, onde ele estava. E o homem, então, que estava liberto, curado e salvo, pediu para ir junto com Jesus. Né? Mestre, eu quero ir contigo. Mas Jesus disse, vá para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti. E como teve misericórdia de ti. Mas por que Jesus atendeu o pedido dos demônios e negou o pedido do ex-endemoniado? Vamos saber por quê. Primeiro, porque a família deve ser o nosso primeiro campo missionário. Ele disse, não vem comigo, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhe tudo quanto o Senhor fez por ti. Não devemos pregar para os de fora, antes de primeiro pregar para os da nossa casa. O nosso primeiro ministério evangelístico é a nossa casa. Se você está pregando para fora, ao invés do de dentro primeiro, você está negligenciando esse ministério da pregação da palavra. O homem, então, ele se torna uma luz na escuridão. Ele pregou primeiro para sua família, mas a palavra fala que logo depois ele já anunciava por toda Decápolis. Ele não consegue segurar mais a palavra, porque ele foi realmente transformado. Ele anunciava as grandezas daquele que o libertou por todos os lugares, e todos se admiravam daquele que era um imundo antes, daquele que era rejeitado. Eles passaram a admirá-lo, não por quem ele se tornou, mas por quem habita nele, por quem se manifestava por ele. Um outro motivo é porque Jesus sabe o melhor lugar onde nós devemos estar. Por isso ele falou, não venha comigo, vá para a tua casa, prega para os teus. Então isso significa que nós devemos nos submeter às ordens do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Ah, eu acho que eu sei. Não sabemos. Não sabemos. O mais importante é estarmos no centro da vontade do Senhor. E foi isso que ele fez. Mas logo, como nós vimos, com o coração cheio de alegria, ele pregou para a casa dele, manifestou tudo que Deus fez por ele, e em gratidão ele anunciava o evangelho por todo aquele lugar, dando testemunho da bondade e da grande misericórdia que o Senhor teve por ele. Foi isso que Jesus foi fazer do outro lado. Agora nós entendemos um pouco melhor. E o que isso implica para nós? Ah, vamos falar de endemoniados agora e tempestades? Vamos. Meus irmãos, diante das tempestades da vida, nós precisamos clamar aquele que é Senhor das tempestades, fora e dentro. As tempestades maiores são aqui, ó. Aqui, ó. Não é o que acontece aí fora. É a consequência da tempestade de fora.
Por mais que pareça às vezes que o barco da nossa vida vai naufragar, Jesus é quem conduz o barco da nossa vida. Não nós. Nós somos tripulantes somente. Nós devemos nos firmar nele, agarrados à sua palavra, que sustenta a nossa fé. Em oração, para que aprendamos a depender e a confiar totalmente nele. É isso que nós precisamos fazer. Nós também fomos libertos da escravidão, do pecado, das ciladas do inimigo. Nós também fomos libertos do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Nós também estávamos sob domínio dos filhos, éramos filhos da desobediência, sob domínio daquele que nos incita a pecar e fazer tudo contra Deus. Nós também fomos libertos. Talvez não fôssemos possuídos, mas fomos libertos das garras do diabo. A mesma coisa nós precisamos proclamar também. Por isso, nós também somos retratos vivos do poder do Evangelho. O Evangelho que libertou aquele Gerazeno também nos libertou. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, habita em nós. E nós somos livres. A nossa casa é habitada pelo próprio Deus e mora em nós. Nós somos provas vivas da suprema graça de Deus, da tamanha misericórdia que assim como alcançou aquele endemoniado, alcançou as nossas vidas, sem mérito nenhum, sem que nós buscássemos, justamente somente pela sua maravilhosa graça. Nós devemos viver para Cristo, meus irmãos, não mais para nós mesmos. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, e eu também. Mas eu te exorto nessa noite, assim como eu me exorto, viva para Cristo. Se você é de Cristo, viva para Cristo. Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Por que insistimos em tomar o remo do barco nas mãos? Por que insistimos em levar o barco para onde nós queremos? Quem conduz o barco das nossas vidas é Cristo. Ou Cristo dita os nossos passos, ou estamos em desobediência. Se somos nós que ditamos. Diante dessas forças, das tempestades, nós não temos que temer. Assim como não temos que temer diante do poder das trevas. Meus irmãos, para deixar muito claro a todos, demônios não podem possuir a vida de um cristão. Porque a casa de um cristão não está vazia. Ali habita o Espírito de Deus. Mas os demônios podem nos oprimir, podem nos tentar e fazem, né? Tentam o nosso coração, mas não se engane. Esses poderes existem. Nós podemos não ver a revelia. Nós podemos jamais ter visto alguém endemoniado ou visto a manifestação do mal. Mas eu tenho certeza que todos nós já fomos tentados. E você já percebeu alguma tentação que não vem da tua cabeça ou em colaboração quando você quis pecar, o diabo vai, faz. O que ele mais quer é que nós desobedeçamos a Deus e andemos na contramão dele. Então não se engane, esses poderes são reais. Eles existem, de fato. E infelizmente eles têm oprimido muitas pessoas hoje em dia. Muitas pessoas que vivem debaixo da opressão do diabo. E o que as pessoas fazem? Olham para eles assim, ixi, é problema. Sai fora. Vamos isolar. Não quero ter contato. É isso que nós fazemos. Pois eu te digo, meus irmãos, estamos pecando ao fazer isso. Jesus atravessou um lago à noite, passou por uma tempestade para curar a vida de um homem. Um endemoniado se transformou num missionário. Todas as pessoas têm potencial para Cristo, meus irmãos. Não somos nós quem ditamos quem é ou quem não é salvo, para quem pregamos ou não pregamos. Se você se afasta dessas pessoas, ou eu, nós somos negligentes com a palavra do Senhor. Nós negamos que essa palavra transforma qualquer um.
É isso que nós estamos fazendo. Esses demônios, eles atuam hoje, sutilmente, às escondidas, influenciando, destruindo famílias, plantando coisas no coração do homem, ou só regando o que o homem tem no coração, que já é mal por natureza. Mas, o que nós devemos fazer, então? Nós, que somos cristãos, nós devemos nos revestir do Senhor, da sua palavra, contra as ciladas do inimigo. Nós devemos nos revestir da oração. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e resistir às ciladas do diabo. Resistir. Diariamente, nós temos que estar em Cristo, revestidos de Cristo, cheios do Espírito Santo, não fugir. Pelo contrário, devemos enfrentar o poder das trevas. Nós temos autoridade no nome de Jesus para isso. Jesus tem autoridade sobre o poder das trevas, nós vimos isso. E em seu nome, nós temos essa autoridade, não por nós, mas por Ele. Então, meus irmãos, quando nós nos deparamos com alguém possesso, aí você vai pensar, nossa, que loucura. Sim. Quando você se deparar com alguém possesso, nós não devemos temer. Nós devemos ordenar que os demônios saiam, como Jesus fez, em nome de Jesus. Mas tem um detalhe, e agora é o mais importante. Não adianta expulsar os demônios do coração do homem e deixar a casa desocupada, o coração dele vazio, né? A palavra diz que saindo de uma casa desocupada, os demônios, os espíritos impuros vagam para outros lugares e se voltam. E veem aquela casa desocupada, eles voltam com 7 outros espíritos piores do que aquele. Então o que é que nós temos que fazer? E eu ouvi algumas pregações há um tempo atrás do Augusto Nicodemos sobre isso. Ele falava, teve uma menina que ele expulsou demônios várias vezes, ela sempre voltava, sempre voltava. O que é que nós precisamos fazer? Adornar aquela casa com a palavra do Senhor. Nós temos que pregar a palavra e clamar ao Senhor para que o Espírito Santo venha habitar aquele coração, ela nunca mais vai ser possuída. Nunca mais vai ser atormentada. Tentada, sim, mas não possuída, nunca mais. Então nós temos que plantar naquele coração a palavra, a semente da palavra do Senhor. E regá-la para que ela germine, para que ela cresça, frutifique e para que a pessoa realmente seja livre. Nós devemos clamar ao Senhor por essa vida, para que ela seja recebida no seu reino eterno. Se alguém aqui, alguém de casa, alguém que está assistindo, não é cristão, se sente oprimido por alguma força opressora, desconhecida, tem pensamentos de morte, de tirar sua própria vida, clame a Jesus. Clame agora. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus pode quebrar as cadeias. Ele pode mudar a vida. Ele pode transformar o coração das pessoas. Se você é cristão, para você que é cristão, não abandone aqueles que são oprimidos pelo diabo. Não negligencie isso. Não deixe de lado. Não tenha medo do poder das trevas. Nós não precisamos temer. Não precisamos. Assim como Jesus fez, devemos fazer, anunciar o evangelho do reino de Deus para arrependimento e perdão dos pecados. Esse evangelho que liberta, salva e conforta. Aí você pode pensar, meu Deus, falando de demônios. Gente, é tão real quanto essa Bíblia que está aqui, ó. Não negue o mundo espiritual, não negue o poder. Não tema, mas não negue. Nós não vivemos num castelinho. Tem muita gente oprimida pelo diabo hoje em dia. E a igreja, quando não tentou expulsar demônios no movimento algum tempo atrás, hoje em dia, ela simplesmente tira essas pessoas do seu convívio. Isso é negligência.
não podemos fazer. Concluindo, meus irmãos, não há poder no mundo maior do que o poder de Cristo. Não há poder maior. Então, nós devemos descansar naquele que com a sua mão poderosa governa o barco das nossas vidas e zela por elas. Nem as tempestades da vida, nem as forças das trevas podem nos separar do seu amor. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar sobre essa palavra, a santa palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua santa palavra, Senhor. Senhor, nós temos vivido tempestades, passado por várias tempestades diferentes para cada um, Senhor. E essas tempestades têm causado tempestades nos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, venha acalmar as tempestades das nossas vidas. Senhor, ensina-nos a confiar e depender totalmente de Ti, Senhor. A termos a nossa fé centrada somente em Ti, Senhor. Por mais que o barco da nossa vida venha a se sacudir, Senhor, por mais que as coisas pareçam improváveis, impossíveis, Senhor, Tu és o Senhor das tempestades, e mais também Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Reina por completo nos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com os nossos pés trópegos, Pai. Ó Senhor, não nos deixe ser como os discípulos, Senhor, que viram o Teu poder, viram a manifestação da Tua glória e mesmo assim temeram e não acreditaram, Senhor. Jesus, Tu que és Senhor do nosso coração, toma conta da nossa vida por completo. Afasta de nós todo medo, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, para que nos deleitemos na Tua presença, na Tua promessa, no Teu poder, no Teu senhorio, na Tua supremacia, Senhor. Que aprendamos a viver em paz e contentes contigo em toda e qualquer circunstância, apesar das tempestades, Senhor. Senhor, livra aqueles que vivem opressão de espíritos impuros, Senhor. Restaura a vida daqueles que estão sendo atormentados por eles, Senhor. Que eles, assim como esse Gerazeno, venham a ter um encontro contigo e sejam transformados, salvos, libertos, limpos. Que a sua vida seja restaurada, a sua dignidade também. Dá-nos coragem e intrepidez, Senhor, para enfrentar o poder das trevas, sabendo que esses poderes não prevalecem contra a Tua igreja, pelo poder que há no Teu nome. Mas sobretudo, Senhor, vem transformar os nossos corações. Não sejamos nós, Senhor, aqueles que admitem ou demitem alguém do Teu reino, porque nós não temos esse poder. Sejamos nós somente arautos da Tua palavra, mensageiros da boa nova, que é capaz de transformar qualquer vida pela Tua vontade, Senhor. É capaz de transformar a vida de um assassino, de um estuprador, de um endemoniado, de um rejeitado, do pior dos piores aos nossos olhos. Mas o Teu amor, Senhor, o Teu amor é capaz de transformá-lo. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que isso esteja nos nossos corações firmemente, Senhor. Que devamos pregar o Teu evangelho a toda a criatura, sem olhar a quem. Que devamos colocar o nosso luzeiro em lugar alto, para que todos sejam iluminados. Que devamos semear no campo sem olhar o solo, porque a colheita, o germinar, o crescer e o frutificar vem de Ti e não de nós. Que saibamos plantar
e esperar em Ti, que és o Senhor da seara, que és o bendito agricultor, que és o dono da oliveira verdadeira, aquele que enxerta e nos enxerta no reino de Deus, que pode enxertar a qualquer oliveira brava. Senhor, que esse seja firmemente o desejo dos nossos corações. Nós clamamos a Ti, Senhor, que esse seja firmemente o desejo dos nossos corações, pregar a Tua palavra a todo tempo e a toda criatura, lançar a boa semente do Evangelho em todo o solo, em todo o tempo, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, independente das tempestades que a vida nos traz. Estamos contigo, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és conosco. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito. E venhamos a ser transformados durante essa semana. Transforma o nosso caráter, Senhor, para que sejamos aqueles que anunciam as boas novas do Senhor e Salvador, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós Te agradecemos e Te louvamos por quem Tu és, Senhor, nas nossas vidas. Amém.